Capítulo 2. Buscando aqueles que o buscam. Ele tinha apenas 64 anos, mas estava abatido pelos caprichos da vida e aparentava estar na casa dos 70. Chegando ao fim da vida longe de sua ensolarada Itália, sobrecarregado pela irreparável desintegração de sua maior obra-prima, e pensando sombriamente sobre os grandes fracassos de sua vida, ele estava imerso na melancolia. Quase que em rabiscos ao acaso, tomou uma folha de papel e desenhou uma série de pequenos retângulos. Cada um representava um grande empreendimento de sua vida, os sonhos e as aspirações que inspiravam sua vida adulta como o maior artista de sua geração e talvez o mais versátil e criativo inventor de todos os tempos. Primeiro desenhou os pequenos retângulos em pé, mas depois, como se os tivesse dado um empurrão, desenhou-os caindo um em cima do outro, como dominós em colapso. Embaixo escreveu: um empurra o outro. Estes pequenos blocos significam a vida e os esforços dos homens. Quem, conhecendo essa história, poderia culpar a Leonardo da Vinci? Forte, bonito, talentoso, autossuficiente e ambicioso, ele havia começado com extraordinária segurança em si, ao mesmo tempo que com simpática modéstia. Quando jovem, vivendo em Florença, ele havia copiado em seu caderno os seguintes versos: que o que não pode fazer o que desejaria, faça o que ele pode. Desejar é tolice, quando não há poder para o cumprir. É sábio o homem que, se não puder, não deseja que pudesse realizar. Mas logo Da Vinci deixou para trás tal modéstia. Em sua vida adulta, quer em Florença, Milão, Roma ou na França, ele se esforçava por estender os limites de seu poder. Alguns diriam que ele apenas exemplificara a vida dura de artistas entre as rivalidades, os ciúmes e favoritismo do mundo da arte e dos mecenas renascentistas. Como escreveu Giorgio Vasari, artista e historiador da Renascença. Florença trata os seus artistas como o tempo trata as suas criaturas. Cria-os e depois, aos poucos, os consome e destrói. Outros, tanto naquela época como mais tarde, disseram que Da Vinci teria sido mais sábio se tivesse concentrado em alguns de seus dons em vez de tentar abarcar a todos que faziam parte de sua genialidade. Essa falta de foco, diziam, era a razão pela qual ele procrastinava, enquanto outros, como Miguel Ângelo, produziam. O Papa Leão X exclamou a respeito de Da Vinci: ora, esse homem nunca conseguirá acabar nada, porque pensa no fim antes de começar. O próprio Vasari lastimava que Da Vinci não tivesse permanecido na pintura em vez de perseguir suas miríades de invenções que estavam anos, às vezes séculos, à frente de seu tempo. Mas o problema verdadeiro estava em outro lugar. O criador da inigualável Última Ceia e da Mona Lisa estava apaixonadamente em busca de algo. Tinha uma fome voraz por conhecimento e um senso insistente da natureza fugaz do tempo. Os dons de Da Vinci, sua busca ardente pelo conhecimento e sua consciência arguta da brevidade da vida entravam em choque, criando uma ideia de que a busca da perfeição era uma trágica impossibilidade. Era sempre tão pouco tempo, tanto deixado sem fazer. Ele nunca conseguiu realizar mais que uma fração de tudo que sua mente extraordinária previu. Poucos meses antes de sua morte, em 1519, Da Vinci voltou para a igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, e descobriu que a umidade já estava corroendo seu afresco da Última Ceia. As maiores obras-primas do grande mestre estavam inacabadas, danificadas ou sendo corroídas ainda durante sua vida.
Só podia concluir com tristeza que todo o seu vasto conhecimento e seus inventos nunca usados, seus volumosos escritos não publicados e inacessíveis. Certo dia, pouco antes de sua morte, no Palácio Real de Clou, no Vale do Loire, escreveu no caderno, com letra extremamente pequena, como disse um escritor, se estivesse um pouco envergonhado: não deveríamos desejar o impossível. Muito da grandeza do espírito humano pode ser percebido em nossa busca apaixonada por conhecimento, justiça, beleza, perfeição e amor. Ao mesmo tempo, poucas coisas nos assombram mais do que as histórias dos que mais procuraram por esses valores e se encontraram aquém dos mesmos. Os grandiosos fracassos de Leonardo da Vinci atestam uma partida muito pessoal à maravilha do chamado. Quando é necessário algo mais que a busca humana, se essa busca vai ser satisfeita, então o chamado significa que os próprios inquiridores também são procurados. Um conto de dois amores. O termo inquiridor está em voga hoje em dia. É infeliz essa tendência porque seu uso superficial obscurece sua verdadeira importância. Muitas vezes o termo inquiridor ou interessado é usado para descrever os que não têm ligações espirituais no mundo ocidental. Nesse sentido lato, o inquiridor é quem não se identifica como cristão, judeu, maometano, ateu e assim por diante, que não pertence a alguma igreja, sinagoga, mesquita ou lugar de reunião. Tais inquiridores, na verdade, não estão buscando nada em especial. Muitas vezes são vagantes, não buscantes, pouco diferentes dos passeantes e consumidores que surfam a mídia e vão vagando pelos shoppings e sites do mundo pós-moderno. Sem compromisso, inquietos, sempre abertos, são descritos como tendentes à conversão e, portanto, agradavelmente dispostos a ser convertidos e reconvertidos até o enjoo, sem a convicção que faria parar essa roda viva estonteante e permitiria que eles encontrassem morada em algum lugar. Simone Weil, filósofa cristã e seguidora de Cristo, disse que não gostava da arrogância displicente do termo inquiridor. Escreveu ela: posso dizer que, na verdade, nunca em minha vida eu procurei sinceramente por Deus. Daí, e isso é provavelmente uma razão por demais subjetiva, não gosto dessa expressão. Soa-me falsa. As pessoas que realmente estão buscando a verdade são diferentes. Ao conhecê-las, sentimos que elas têm propósito, energia, integridade e desejo de realmente encontrar respostas. Algo na vida despertou as perguntas, tornou-as cônscias de sua carência, forçou-as a considerar onde estão na vida. Tornaram-se indagadoras porque algo despertou sua busca de significado e elas precisam encontrar a resposta. As pessoas que verdadeiramente buscam respostas estão à procura de algo. Para elas, a vida, ou uma parte da vida, tornou-se um ponto de indagação, uma pergunta, um problema ou uma crise. Isso acontece com tamanha intensidade que procuram além das respostas atuais para esclarecer sua posição na vida. Onde quer que surja a necessidade e o que for que ela requer, esse senso de necessidade consome aqueles que estão procurando respostas e os lança em sua jornada. Note que um senso de necessidade não justifica a crença das pessoas. As pessoas não passam a crer nas respostas que procuram por causa da necessidade. Isso seria irracional e tornaria o crente vulnerável à acusação de que a fé seja uma muleta. Na verdade, os que estão à procura de respostas descreem naquilo em que antes acreditavam, por causa de novas perguntas que suas crenças anteriores não podiam responder. A questão de o que e por que elas chegam a crer
é respondida em estágio futuro. Como disse o biógrafo do famoso jornalista inglês Malcolm Muggeridge, ele soube no que ele não acreditava muito antes de saber no que ele de fato cria. Note também que a própria busca pode ser feita a partir de perspectivas muito diferentes e tais diferenças afetam de forma crucial o resultado dessa busca. Através dos anos, tenho conversado com muitos chamados amigos do Evangelho que dizem estar à procura da verdade e observei 4 perspectivas principais que estruturam essa busca. Para a maioria das pessoas, 2 são menos satisfatórias. Vale a pena considerar 2 mais de perto, mas somente uma satisfaz no final. Uma perspectiva menos satisfatória pode ser também uma cabeça oca e a tolerância pode ser o mesmo que nada crer. Essas não ajudam a encontrar respostas honestas a importantes perguntas honestas. Pensar que é melhor a viagem com esperança do que a chegada é esquecer que a viagem com esperança é uma viagem que almeja chegar a um destino, um alvo. Autocondenado a viajar sem uma perspectiva de chegar é o equivalente moderno da maldição do holandês voador, condenado a vagar perpetuamente. A outra perspectiva que pouco satisfaz é a antiga ideia do sul-asiático de que o próprio desejo seja o problema. Esse ponto de vista vê o desejo não como algo bom que pode acabar mal, mas como essencialmente mal. Os desejos nos mantêm presos ao mundo de sofrimento e ilusão. A solução, portanto, não é cumprir o desejo, mas impedi-lo, para afinal e completamente transcendê-lo num estado de extinção chamado nirvana. Embora pareça sofisticada, consistente e prática dentro de seu próprio círculo de pressupostos, essa visão oriental é radicalmente negativa do mundo. Sendo assim, seu apelo a uma cultura tal como a nossa, que afirme o mundo, é inevitavelmente limitado. Portanto, quer eles o reconheçam ou não, a maioria dos que dizem procurar a Deus com seriedade se afastam dessas abordagens insatisfatórias e continuam sua busca a partir de uma das 2 contrastantes visões de amor que formaram a busca ocidental nos últimos 3.000 anos. Uma visão de amor é a de Eros, que vê a busca como a grande escalada dos seres humanos para o seu desejado alvo. Em especial para os gregos e para o mundo antigo em geral, Eros era o amor-desejo, forte vontade ou apetite despertado pelas qualidades atrativas do objeto do desejo, fosse esse de honra, reconhecimento, verdade, justiça, beleza, amor ou Deus. Buscar é, portanto, almejar amar e assim dirigir o desejo e o amor ao objeto através do qual, ao possuí-lo, espera tornar-se feliz. Dessa perspectiva, buscar é amar aquilo que se torna desejo, que se torna possessão, que se torna felicidade. A experiência demonstra que todos nós queremos ser felizes, como disse Cícero certa vez em Hortênsios, e o pensamento razoável indicaria que a maior felicidade vem de possuir o maior bem. A visão de amor contrária à primeira é o caminho de Ágape, que vê o segredo da busca como a grande descida. O amor busca aquele que está buscando, não porque quem busca seja digno de amor, mas simplesmente porque a natureza do amor é amar, não obstante o mérito ou a dignidade do objeto amado. Essa visão se coaduna com ambas as visões, grega e oriental, de que o desejo esteja no cerne da existência humana. Mas concorda com a visão grega e discorda da visão oriental de que o próprio desejo seja, ou possa ser, bom e não mal. A legitimidade do desejo depende da legitimidade do objeto desejado. Todos os seres humanos são iguais nessa busca de felicidade. Elas diferem
é nos objetos nos quais procuram essa felicidade e na força que têm para atingir os objetos desejados. O caminho de Ágape insiste em que, porque a satisfação verdadeira e o descanso real só podem ser encontrados no mais alto e duradouro bem, toda busca que chega aquém da procura de Deus só traz inquietação. Foi disso que Agostinho falou em seu famoso ditado no primeiro livro de suas Confissões. Tu nos criaste para ti, e nossos corações são inquietos até que encontrem seu repouso em ti. Segundo, o caminho de Ágape diverge do caminho de Eros quanto ao meio da procura. Considerando a distância entre a criatura e o Criador, será que qualquer que procura, como fez Da Vinci, por mais dedicado, brilhante, virtuoso, incansável e por mais que seja um gênio nos padrões humanos, poderá ter esperança de fazer uma ponte sobre o abismo? A resposta realista é não. Não podemos encontrar a Deus sem Deus. Não conseguimos alcançar a Deus sem Deus. Outra forma de dizer que nossa procura sempre será insuficiente, a não ser que a graça de Deus inicie a busca e a não ser que o chamado de Deus nos atraia para Ele e complete a busca. Se o abismo vai ser transposto, Deus deverá ser a ponte a transpô-lo. Se vamos desejar o sumo bem, este sumo bem tem de descer e nos atrair para que possa se tornar a realidade que desejamos. Desta perspectiva, não existe mérito em buscar nem em encontrar. Tudo é graça. O segredo da procura não está na ascensão humana para Deus, mas na descida de Deus em nossa direção. Nós começamos a procurar, mas acabamos sendo descobertos. Pensamos procurar algo, reconhecemos que fomos achados por alguém. Como na figura famosa de Francis Thompson, o cão farejador do céu nos farejou e encontrou. O que nos traz ao lar não é nossa descoberta do caminho para casa, mas o chamado do Pai que esteve esperando por nós todo o tempo, cuja presença ali torna a nossa casa nosso lar. A procura do rato pelo gato. A velha história do quem estava buscando e foi buscado é ilustrada com clareza na Jornada de Fé de C.S. Lewis, filósofo e estudioso da literatura em Oxford, que tornou-se o mais respeitado e divulgado autor religioso do século XX. Mais tarde, ele se denominou de ateu relapso. Lewis descreveu os movimentos que impulsionaram-no do ateísmo para a fé em Cristo. Uma fase crítica na primeira etapa centrava na experiência de Lewis ter se surpreendido pela alegria, descrita em sua biografia com o mesmo nome, Surprised by Joy. De repente, sem aviso prévio, experiências corriqueiras do dia a dia provocaram nele o que ele chama de uma memória, sensação, um desejo, almejar de algo inexprimível e indefinível. Tais experiências eram de desejos insatisfeitos que em si mesmos eram mais desejáveis que qualquer outra satisfação. Tanto que ele não pôde chamá-los de mera felicidade ou prazer, que dependem demasiadamente de circunstâncias ou dos 5 sentidos. Teria de denominá-lo joy, gozo inexplicável. Mais tarde, em seu famoso ensaio intitulado O Peso de Glória, Lewis descreveu esses sentimentos como um desejo pelo próprio país longínquo, o cheiro de uma flor que nunca encontramos, o eco de uma melodia que jamais escutamos, notícias de um país que nunca antes visitamos. O impacto dessas experiências impeliu Lewis para fora do ateísmo e tornou-o em alguém que procurava respostas. Cada instante em que ele foi surpreendido pelo gozo era simultaneamente uma contradição e um desejo ardente. As experiências contradiziam aquilo em que ele acreditara anteriormente, seu ateísmo,
porque acentuavam e apontavam além de sua visão secular e naturalista do mundo. Eram também um profundo desejo por algo novo, porque apontavam para o transcendente, sem o qual ele não poderia fazer sentido dos desejos que igualmente não podia negar. Foi mais tarde, na primavera de 1929, que C.S. Lewis chegou ao clímax de sua procura. Embora ele tenha procurado com imenso envolvimento, ainda se referia a este estágio como quando Deus me encurralou. Para sua surpresa e verdadeiro pavor, disse ele, as coisas de repente perderam o caráter abstrato, teórico e distante. Enquanto os ossos secos se sacudiram e se juntaram naquele terrível vale de Ezequiel, assim também um teorema filosófico, recebido cerebralmente, começou a se mexer e sacudir e lançar para fora sua mortalha. Ficou de pé e tornou-se presença viva. Não me seria permitido jogar mais com a filosofia. Pode ser que meu espírito ainda discordasse do Deus da religião popular. Meu adversário descartou o fato, que se afundou em total insignificância. Ele não discutiria quanto a isso. Disse somente, eu sou o Senhor, sou o que sou, e eu o sou. As pessoas que são naturalmente religiosas têm dificuldade em entender o horror de tal revelação. Agnósticos amáveis conversam animadamente sobre a busca do homem por Deus. Eu, que antes era assim, digo que tal frase é um disparate, como se falasse do rato procurando o gato. Observando como sua busca culminou repentinamente no choque de sua própria interrupção, Lewis comentou com humor enviesado. Na verdade, um jovem ateu não pode vigiar demais a sua fé. Hoje, o termo de estar à procura é usado promiscuamente. Felizmente, as experiências que requerem seu uso verdadeiro também estão aumentando. Com a descrença sendo desafiada tão fortemente quanto é desafiada a fé, e ortodoxias modernas recentes são provadas pelo fogo, tanto quanto as antigas e tradicionais ortodoxias, um extraordinário novo dia para adoradores que buscam de verdade já começou. Mas para aqueles atraídos por vidas como a de Da Vinci, no entanto entristecidas pela trágica impossibilidade da busca humana finita sem auxílio, a verdade do chamado apresenta conforto e promessa. Temos não apenas a promessa explícita de Jesus de que aqueles que buscam encontrarão, como também seu exemplo direto, que mostra que os que procuram são, eles próprios, procurados. Na verdade, desde os sábios do Oriente, que procuravam aquele que nasceu para ser rei dos judeus até os dias atuais, Jesus é o maior imã de toda a história para os que estão nessa busca. As palavras ditas no Evangelho de Marcos a Bartimeu, o mendigo cego que buscava de Jesus desesperado a sua cura, são encorajamento da parte de Deus para todos os que buscam de verdade. Tem ânimo, Ele te chama. Você almeja conhecer aquele a quem tem buscado, sabendo ou sem saber, como verdadeiro abrigo de seu coração e único desejo verdadeiro? Ouça a Jesus de Nazaré, responda a seu chamado.